irmãos e irmãs, bom dia. Terminamos as catequeses sobre São José. Hoje começamos um percurso de catequeses que busca inspiração na Palavra de Deus sobre o sentido e o valor da velhice. Vamos refletir sobre a velhice. Alguns decênios, esta idade da vida refere-se a um verdadeiro e próprio novo povo que são os idosos. Nunca como antes fomos tão numerosos na história humana. O perigo de serem descartados é ainda mais frequente. Nunca tão numerosos como antes e nunca como antes correm o risco de serem descartados. Os idosos são vistos frequentemente como um peso. Na dramática primeira fase da pandemia, foram eles a pagar o preço mais alto. Eram já uma parte mais fraca e esquecida. Não olhavam para eles quando eram vivos e não os viram nem mesmo morrer. Eu encontrei essa carta para os direitos dos idosos, os deveres da comunidade. Isso foi redigido pelos governos. Não é da igreja, é algo leigo. É muito interessante para conhecer que os idosos têm direitos. Fará muito bem ler. Junto com as migrações, a velhice está entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar nesse tempo. Não se trata somente de uma mudança quantitativa. Está em jogo a unidade da idade da vida, ou seja, o real ponto de referência para a compreensão e apreço da vida humana na sua totalidade. E nos perguntamos, há amizade, há aliança entre as diversas idades da vida ou prevalecem a separação e o descarte? Todos vivemos em um presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. Porém, mudou a proporção. A longevidade tornou-se de massa e em amplas regiões do mundo, a infância está distribuída a pequenas doses. Falamos sobre o inverno demográfico, um desequilíbrio que tem muitas consequências. A cultura dominante tem como modelo único o jovem adulto, isto é, o indivíduo que se faz por si e permanece sempre jovem. Mas é verdade que a juventude contém o sentido pleno da vida, enquanto a velhice representa simplesmente o esvaziamento e a perda? Isso é verdade? Somente a juventude tem o sentido pleno da vida e a velhice é o esvaziamento e a perda da vida? A exaltação da juventude como única idade digna de encarnar o ideal humano, unida ao desprezo pela velhice vista como fragilidade, degradação, desabilidade, foi o ícone dominante dos totalitarismos do século XX. Nós esquecemos isso? O alongamento da vida incide de maneira estrutural sobre a história de cada uma das famílias e da sociedade. Mas devemos nos perguntar, a sua qualidade espiritual e o seu sentido comunitário são objeto de pensamento e de amor coerentes com esse fato? Talvez os idosos devem pedir desculpa pela sua obstinação de sobreviver
custo dos outros, ou possam ser honrados pelos dons que trazem consigo o sentido de vida de todos. De fato, na representação do sentido de vida e, precisamente, nas culturas consideradas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência. Por quê? Porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais a oferecer, nem significados próprios de viver. Ainda mais, falta encorajamento das pessoas a procurá-las. E falta educação da comunidade em reconhecê-las. Em síntese, para uma idade que é uma parte determinante do espaço comunitário, se estende a 1/3 de toda a vida, há, muitas vezes, planos de assistência e não projetos de existência. Planos de assistência e não projetos de existência. E esse é um vazio de pensamento, de imaginação, de criatividade. Sob esse pensamento, o que faz o vazio, o ancião, o idoso, a idosa, são materiais descartáveis. Nessa cultura do descartável, os idosos entram como material descartável. A juventude é belíssima, mas a eterna juventude é uma alucinação muito perigosa. Ser velhos também é importante e belo. Tão importante como ser jovem. Vamos recordar isso. A aliança entre as gerações, que restitui ao humano todas as idades da vida, é o nosso dom perdido, que deve ser reencontrado. Nessa cultura do descarte, nessa cultura da produtividade. A palavra de Deus há muito a dizer a propósito dessa aliança. Momentos atrás ouvimos a profecia de Joel, aquela que iniciou a audiência de hoje. Os seus idosos farão sonhos, os seus jovens terão visões. Se pode interpretar assim: quando os idosos resistem ao espírito, sepelindo no passado seus sonhos, os jovens não conseguem mais ver as coisas que devem ser feitas para abrir o futuro. Quando, ao invés, os idosos comunicam os seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os jovens que não interrogam mais os sonhos dos idosos têm a cabeça baixa nas suas visões, que não vão além do seu nariz, fadigam a levar o seu presente e a suportar o seu futuro. Seus avós estão sempre com as suas maliconias, os jovens se curvam ainda mais sobre o seu celular. O celular pode permanecer ligado, mas a vida desliga antes do tempo. O contragolpe mais grave da pandemia não está, talvez, precisamente na não presença dos jovens. Os velhos têm recursos de vida já vivida, recursos de vida já vivida, aos quais possam recorrer. Estarão eles olhando para os jovens que desaparecem, no qual desaparecem têm as suas visões, ou irão acompanhá-los, aquecendo os seus sonhos? O que farão os jovens? A sabedoria do longo caminho que acompanha a velhice até a sua despedida deve ser vivida como uma oferta de sentido da vida e não consumida como inércia da sua sobrevivência. A velhice, se não é restituída à dignidade de uma vida humanamente digna, é destinada a fechar-se em si mesmo, que tolhe o amor a todos. Esse desafio da humanidade e de civilização requer o nosso compromisso e ajuda de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo. Com essas catequeses sobre a velhice, gostaria de encorajar todos a investir em pensamentos e afetos sobre dons que ela traz consigo
e às outras idades da vida. A velhice é um dom. É um dom para todas as idades da vida. Dom de maturidade, de sabedoria. A palavra de Deus nos ajudará a discernir o sentido e o valor da velhice. O Espírito Santo conceda também a nós os sonhos e as visões dos quais temos necessidade. Gostaria de sublinhar, como nós ouvimos na profecia de Joel, no início, é importante não só que o idoso ocupe o seu lugar de sabedoria que tem, de história vivida na sociedade, mas que existe um colóquio com os jovens. Os jovens devem coloquiar com os idosos, e assim vice-versa. E nessa ponte será a transmissão da sabedoria para a humanidade. Faço votos que essas reflexões sejam de utilidade para todos nós, para podermos levar avante esta realidade que dizia o profeta, que no diálogo entre jovens e idosos, os idosos possam dar sonhos e os jovens possam recebê-los e levá-los avante. Não vamos esquecer que na cultura, seja familiar, social, os idosos são como as raízes da árvore. Tem toda uma história ali. Os jovens são como as flores e os frutos. Se não chega a linfa, se não chega essa linfa da raiz, jamais poderão florescer. Não vamos esquecer aquele poeta que eu disse tantas vezes. Tudo que a árvore floresceu, vem aquilo que está soterrado. Tudo aquilo que é bonito, tem uma sociedade, está em relação às raízes dos idosos. Por isso, essas catequeses eu gostaria que a figura do idoso venha para cima, que se entenda bem que o idoso não é um material descartável, é uma bênção para a sociedade. Muito obrigado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.